Hoje estou entusiasmada. Eu não sei se sou a única que já vi isto. Isto é daqui ou é do Brasil? Não, indústria da Argentina. Se calhar fui a única que já vi isto. Já viste em que sentido? Tu nunca ouviste falar disto? Não, nunca vi na vida. Pois, mas eu já. Que são framboesas. É franui. Eu acho que isto é conhecido. Ou será que sou a única? E será que vi aqui? Pá, para mim é conhecido desde que tu me disseste. Pá, aí desde há 2 semanas atrás. Eu tenho dificuldade em perceber se eu já conhecia isto, já tinha visto pessoas a comer isto e agora estou aqui e tive a possibilidade de comprar, ou se eu descobri aqui, percebes? Sim, e implementaste a memória. E basicamente, franui, para quem não sabe, são framboesas banhadas com chocolate. O que parece um bocado banal, mas isto aqui é uma cena. Isto é uma gelataria específica que faz isto. Todos os supermercados vendem. Já vi pessoas na rua a comer do pote enquanto andam. E, apesar de banal, parece-me promissor. Sim, avaliando pelo facto de ontem à noite termos comido nesta gelataria, não o franui. É franui ou franui? É que tem um acento no i. Se calhar é franui. Não é? Pela lógica. Ontem tivemos nesta gelataria do franui e eles têm gelados incríveis. Aquele de pistacho então era brutal. Até sabia a torra, sabes, do pistacho. Sim, Pistacho torrado. Aí estava incrível. pois estava. Mas eu acho que Logo, sim, para mim é promissor. o original eu acho que é este, que é... Eu diria que o original É é o o amargo. chocolate de leite e não o chocolate branco. Acho que o branco acho que é este. deve ser uma alternativa para quem não gosta do clássico que é o de leite, não é? Original. O que não te contaram sobre o franui, o doce que viralizou. Vês, tem franui no Brasil? Sim, mas imagina, haver franui no Brasil não significa que isto seja do Brasil. Isto é da indústria da Argentina. Mas pode haver, claro, devido à proximidade. Isso é que eu acho que eu já vi. Tinha visto vídeos de pessoas no Brasil a comer isto. É por isso que eu conheço. E não por causa de cá da Argentina, mas isto é de cá. Eu acho que o original é o chocolate amargo. Amargo ou branco? Amargo. Dizem Isto amargo. é basicamente Mesmo uma diferente. framboesa banhada em chocolate branco e depois banhada em chocolate negro. E este é framboesa banhada em chocolate branco e depois banhada em chocolate de leite. Ambos têm branco, só que um tem chocolate negro e o outro tem chocolate de São leite. dois chocolates. Já toda a gente sabe qual é que vai ser o meu preferido, não é? E eu desconfio que o meu seja o mais amargo, o meu favorito. ficam para cada. Eu tendencialmente gosto mais do chocolate amargo. E basicamente isto é uma. Eu acho que isto é mesmo amoroso. Que é um potezinho com bolinhas. Isto é tipo as novas pipocas. Para ver como é que é o franui por dentro. Se é framboesa mesmo seca, reles, ou se é agradável. Outra coisa é que isto. Achas que tem algum tipo de recheio? Ou não? Ou é seco que dá? Framboesa. Olha aqui a imagem. Eu amo framboesas. E aqui as framboesas, um potezinho de 125 gramas, são para aí 7 euros. E pois é, as framboesas aqui são muito muito caras. caras. Mas, Mirtilos, em contrapartida, são baratos. exatamente, os Um mirtilos potezinho é aqui. para aí 1 euro. 1 euro e tal. Aí em Portugal é caríssimo. Pois é. Tu para comprar os mirtilos em Portugal é quê? 4 euros, por aí? Sim, é caro. Ou 3 e tal, se calhar. Bem, vamos experimentar primeiro o amargo, que é o que eu vou gostar menos, pode ser? Bora. Primeiro vamos cheirar. Cheira bem. Aí, cheira mesmo a chocolate negro. Mas bom. Mas como tem o de leite, como tem o branco, eu acho que vai ser bom. Sim, sim. Tchim. Porra. Ui, que cena. Isto é bué da bom. Porque eles conseguem que a cereja... Não dá para ver na câmara, né? Mas eles conseguem que a cereja... É uma cereja de água. Ah, não é cereja. É framboesa, é a framboesa. Estava a pensar em framboesa e estava a dizer cereja. Eles conseguem que a framboesa tenha aqui uma parte que está meio líquida. Mas não é líquida. Olha lá aqui. Não está seca. Ah, sim, porque Está úmida. tem o sumo da framboesa. Pá, é incrível. E depois ali a mistura estava a do dizer. amargo com o chocolate branco. Aí é brutal. Isto é brutal. Quem é que teve esta ideia? E é uma coisa tão simples. Eu acho que isto é fácil de fazer em casa, porque é só teres as framboesas. Imagina, banhas com chocolate, tem que ser chocolate temperado para depois ele congelar.
Mas ninguém se vai dar este trabalho para fazer isto. bom. Mas imagina, isto é muito bom, muito bom. Eu estava a dizer, acho que não disse. Não estava à espera que fosse tão bom. É congelado e antes de comermos temos de tirar 1 hora para fora e depois já não se guarda no congelador, guarda-se no frigorífico. Portanto é um bocado estranho, mas pronto. É isto, é incrível, adorei esta. Adorei ali o balanceamento entre o chocolate amargo e o de branco. Depois ali com o sumo da cereja, da framboesa, pá, ficou muito bom. Sim, sim. Achas que isto vai ser melhor? Eu acho que vou gostar mais deste, sim. São os dois bons. Mas olha que para mim o amargo é melhor que esse. Para mim não. Não? Eu gostei mais do outro, eu acho. Mas não são muito diferentes. Acho que este é ligeiramente mais enjoativo. Porque este consegue contrabalançar melhor. Na minha opinião está muito longe de ser enjoativo porque a framboesa, como tem aquela acidez da fruta... Mas o doce fica muito mais firme na boca, sabes? Enquanto o outro é mais... Por isso é que é melhor, Tiago. Eu gosto mais do... Fazemos assim, tu ficas com este mas e só comes este. E eu fico com este e só como Boa este. vontade. Tu sabes que eu gosto mais do amargo. E já temos sobremesa. Mas olha, eu gostei. Tanto um como o outro. Olha aqui, receita da Patagónia. Sabias disso? Não. É do sul da Argentina. Bendito seja quem inventou esta preciosidade, não achas? Isto também deve ser bom. Nós trincámos ao meio para ver como é que era por dentro. Mas isto também deve ser bom de meteres na boca e deixares ir derretendo e vais meio sentindo os sabores por camadas. Estamos com tempo. Estamos com tempo. Escolhe uma pequenina para não demorar muito tempo. Sem trincar. O chocolate branco é o último a desaparecer. Não sentes? Porque a framboesa, quando se abre um buraquinho, a framboesa sai pelo buraquinho. Amei! Eu acho que já sabia que isto ia ser bom, mas eu acho que... Brutal. Brutal mesmo. É que... imagina, isto é muito melhor que pipocas para mim. Nem sei se estão no mesmo segmento, não é? É de petiscar. Pipocas é de milho, isto é de chocolate. Não é propriamente concorrência, sabe? Tá bem, O Franui não inventou, olha, agora vamos concorrer com os popcorns. Vai, isto é tipo concorrência do Maltesers. Sim, isso é a concorrência do Maltesers, não é a concorrência das popcorns. Qual é a nota que dás? Pá, ali muito perto do 5. 4.8. 7. Para mim é um 4.8, é muito bom. É mesmo muito bom. E a minha expectativa era mais baixa. Não pensei que ia ser fail, porque fui ontem à gelataria e percebi a qualidade do gelato, que é acima da média. Mas não pensei que ia ser isto tudo. E como dizia lá, viralizou no TikTok, pensei, ok, outros, como é que se chama aquela porcaria que eu não gostei nada? Mochis. Dos chineses. Outro mochis. Pá, não curti nada dos mochis. É um pouco caro, não vou mentir. Quanto é que foi? Foi para aí 4€ e qualquer coisa. O que não acho muito barato, mas acho que vale a pena. 4€ os dois ou cada um? Não, cada um. Não, pá, mas é muito bom. É. E é mesmo aquele snackzinho que eu imagino, sabes quando te apetece um docinho depois da refeição? Sim. Imagina, comes uns coisinhos daqueles com um cafezinho ou assim e tá. Mas normalmente eu também apetece isto mais ao jantar. E ao jantar cafezinho não vai. Mas cafezinho foi um exemplo, mas... Sim, a acompanhar, sim, um chazinho. Na sobremesa ou assim? Sim. Sim. A seguir à refeição, deixar de reter na língua e ficas com uma sensação, sabes, daquele toquezinho que falta. Sim. A chamada satisfação do final da refeição. Então, hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar de compulsão alimentar e como as emoções tanto podem que influenciam o nosso comportamento alimentar e os sintomas, muitas das vezes, de compulsão alimentar que sentimos. Então, é a interligação entre as emoções e a compulsão alimentar, qual o impacto, como contornar isto, como identificar, gerenciar as emoções. Gerenciar é português de Portugal ou português do Brasil? Brasil. Como gerir as emoções. Disse, mas depois é que me veio, sabes, à mente. E é isso que vamos falar hoje. E isto é super importante porque muitas vezes chegam-nos pessoas que têm compulsão alimentar ou têm episódios de comer exagerado ou fome emocional ou como lhe queiramos chamar, que já procuraram muitas vezes ajuda no sentido de procurarem muitas vezes uma dieta, porque associam os seus episódios de exagero
à falta de motivação, à falta de controlo, à falta de força de vontade para seguir uma alimentação saudável. Então procuram ajuda no sentido de ter um plano ou uma dieta que lhes diga aquilo que elas devam comer para finalmente conseguirem controlar aquilo que é a sua alimentação. E o facto das emoções estarem tão presentes e muitas vezes o que nos faz ir comer não é fome propriamente física, mas sim quase um anestesiar de alguma coisa que se está ali a passar, faz com que estes planos ou dietas ou o que seja sejam ineficazes porque não vão tratar a raiz do problema, porque a compulsão ou o exagero ou o recorrer à comida acaba muitas vezes por ser mais um sintoma do que propriamente a causa do problema, ou seja, existe algo que está a fazer com que nós estejamos a recorrer à comida como forma de atenuar aquilo que estamos a sentir, por exemplo. Então é mesmo importante de perceber esta ligação, porque não é possível tratar a compulsão alimentar e falar de compulsão alimentar não saindo da superficialidade que são os alimentos em si, porque o problema não são os alimentos, a compulsão no fundo é só uma forma, um mecanismo de lidar com outras coisas que estão para trás que a pessoa arranjou, que para algumas pessoas há de ser a compulsão, para outras há de ser outra coisa qualquer. Exatamente. Muitas pessoas, quando nos procuram, quase sempre a primeira abordagem é essa, não é? Eu não tenho foco, eu estou sempre a oscilar entre períodos de motivação e desmotivação e preciso de me tornar uma pessoa mais focada e disciplinada. Isto é como a pessoa entra. Passado algumas consultas, não muito tempo, a pessoa começa a perceber que a sua questão não é a falta de motivação, a falta de foco. A sua questão é não compreender, na altura, numa primeira abordagem, que as suas crenças alimentares do que é que significa uma alimentação saudável vão esbater, na verdade, em restrições muitas das vezes significativas. E essas restrições mais significativas, mais severas, não são sustentáveis a longo prazo. Então, na verdade, não falta motivação à pessoa. Falta a pessoa ressignificar o que é uma alimentação saudável e compreender que uma alimentação saudável não precisa de ter restrições alimentares absolutamente nenhumas. Obviamente que tem que ser enquadrada dentro de quantidades que deixem a pessoa confortável, não é? Que não sejam excessivas, mas não precisa de haver restrições. Então, um dos primeiros passos também acaba por ser este, não é? O de ressignificar o que é uma alimentação saudável. Sim. Porque muitas das vezes a cabeça das pessoas vai logo para aqui, não é? Ok, agora vou recomeçar, vou entrar no foco, vou eliminar os hidratos de carbono. Como se eliminar os hidratos de carbono fizesse parte de uma alimentação saudável. Eu nunca mais vou comer doces na minha vida. Também são hidratos de carbono, mas outro tipo de hidratos de carbono, não é? Mais simples. Ou seja, isto não significa ter uma alimentação saudável. Então, muitas das vezes, a raiz também começa aqui, em crenças alimentares que são mais disfuncionais. Se juntarmos isto a traços de perfeccionismo, que fazem as pessoas viver na mentalidade de tudo ou nada, em que, ora, estão na fase de foco e fazem tudo certo, dentro do seu sistema de crenças, não é? Ou seja, tudo certo dentro de chocolate é proibido, hidratos de carbono só posso comer quando o rei faz anos. Ou seja, dentro deste sistema de crenças, que depois é um bocadinho variável de pessoa para pessoa, há pessoas que têm muito a ver com o background, né? Há pessoas que têm um background, sei lá, de dietas cetogénicas. Essas pessoas têm uma grande dificuldade em relação aos hidratos de carbono. Porque a cassete de que os hidratos engordam, a cassete de que os hidratos são inflamatórios, foi repetida durante muitos anos. Uma pessoa que, sei lá, tenha uma abordagem um background mais restritivo, mas do ponto de vista vegetariano, se calhar já vai ter crenças diferentes, não é? Se calhar a questão vai ser, sei lá, incluir carnes vermelhas. Estou a mandar para o ar. Ou seja, o processo passa também muito por a pessoa ressignificar o que é uma alimentação saudável, que tantas vezes é confundida, não é? E às vezes reparo que muitas pessoas o que estão a tentar fazer, na verdade,
não tem nada de pouco saudável ou não tem nada de assim tão restritivo, mas estão numa fase em que as mudanças que querem fazer, se calhar naquela fase não são para ela. Não são para elas, ou seja, imagina, às vezes eu tenho pessoas que estão a tentar mudar comportamentos simples, que nós vemos à partida que são comportamentos saudáveis e que todos deveríamos fazer, comer mais legumes, comer mais fruta, beber mais água, mexer mais o corpo, mas a forma como o estão a fazer e o facto de não irem muitas vezes à raiz e à causa do problema está a fazer com que elas olhem para aqueles comportamentos que são saudáveis, são equilibrados, não têm absolutamente problema nenhum, de uma forma difícil e que não estejam a conseguir implementar e que escalo muitas vezes e muito rapidamente o meu foco é comer mais vegetais, mas de repente já estou a meter menos um bocadinho de arroz no prato também. E de repente apetece-me um doce, mas se calhar não me apetece assim tanto, não vou comer. E às vezes nem foi ninguém que disse àquelas pessoas que não poderiam fazer aquilo, mas o facto de não estarmos a olhar de uma forma mais ampla para a pessoa e a pessoa está só focada na parte da alimentação, está a fazer com que depois escale para coisas mais restritivas sem a própria pessoa se aperceber. E depois potencia ainda mais a questão da compulsão. Mas falando na parte emocional em si, muitas vezes a comida também surge aqui como um mecanismo de regular as nossas emoções. Ou seja, e nós já temos episódios que falam sobre isto anteriormente, que explicam, falamos mais detalhadamente dos mecanismos que acontecem no nosso cérebro que levam a isto, mas de uma forma resumida e simples, no fundo, a comida acaba por nos dar prazer. E isso faz com que quando nós comemos e em resposta a alguma emoção, haja quase que como uma ativação do nosso cérebro que ele associe que como a comida nos dá prazer, de alguma forma está a atenuar, aquele prazer está a atenuar o desconforto que estamos a sentir devido a alguma emoção que é para nós desconfortável. E pode ser, dependendo da pessoa, pode ser mais relacionado com, por exemplo, o aborrecimento, ou para outras pessoas com a pressão, o excesso de trabalho, com a tristeza. Também acontece Falta muito. de sono. Exato. Também, tanto em termos qualitativos como em termos quantitativos. O sono como o papel importante que tem na regulação das emoções, basta estarmos a dormir pior em termos quantitativos ou qualitativos para influenciar muito aqui a maneira como vamos gerir as emoções. Então o sono também acaba por ter um papel preponderante naquilo que são, aliás, os sintomas de compulsão alimentar. Sim, e depois todas as outras, nós todos temos várias formas de regular as nossas emoções que são muito individuais. Então, às vezes, o facto de determinada pessoa ficar sem determinado mecanismo por alguma razão faz com que acabe por recorrer mais à comida. Por exemplo, estou-me a lembrar do caso de há muitas pessoas que utilizam a atividade física como uma forma de regular as suas emoções. E quando se vêem impedidas, às vezes isto até associamos sempre a atividade física a algo muito positivo e muito saudável, mas na verdade às vezes quando é em excesso ou quando colocamos muita energia na questão da atividade física, no sentido de utilizamos a atividade física para regular todas aquelas que são as nossas emoções mais desconfortáveis, quando nos deparamos com uma situação, por exemplo, torci um pé e agora não posso fazer atividade física da forma como estava habituada, ou algum problema de saúde, ou o que seja, faz com que fiquemos sem aquele mecanismo de regular as nossas emoções e muitas vezes a comida acaba por ser a resposta. Então, às vezes, o facto de perdermos um outro mecanismo de regulação emocional que nós já tínhamos e funcionava, também pode ser um gatilho para acabar por aumentar ou até começar os episódios de compulsão alimentar. Sim, e não só, repara, muitas das vezes a nossa cultura também nos sugere, em termos educacionais, que não sintamos as emoções, não é? Ou seja, somos ensinados muitas das vezes a não expressar tristeza, a não chorar, a não demonstrar. Então, nos homens ainda é mais evidente isso que eu estou a dizer. Acho que é geral, mas nos homens isso ainda é mais reforçado, não é? Que um homem não deve chorar, homem de verdade não chora, etc, etc. Ou seja, toda essa cultura também nos leva, muitas das vezes, ao não processamento emocional, não é? Por exemplo, o choro é uma forma de processamento emocional. Se eu tenho crenças em relação ao chorar,
ou percepcionar as minhas emoções, reconhecer, validar as minhas emoções, eu estou aqui também a perder uma oportunidade de processá-las. Se eu não as processo, muitas das vezes a compulsão também é uma forma de manifestação, de compensação, digamos assim, de todo o não processamento emocional, não é? É como se fosse uma forma do corpo se manifestar de tanta repressão emocional que foi acumulada, não é? Após um dia, após 2 dias, após 3 dias, após um mês. Eu acho que isto também vem é muito cultural, porque nós temos muita dificuldade, em geral, enquanto sociedade, a lidar com o desconforto do outro. Ou seja, não é só uma dificuldade interna de nós sentirmos emoções que para nós são desconfortáveis, é também, enquanto sociedade, eu ter dificuldade em lidar com emoções que são desconfortáveis para ti. Então nós estamos constantemente a repetir, principalmente a crianças, isto vê-se muito, e começa aqui um problema, que é o de não fiques assim, não chores. Mas porquê que estás a chorar? Não há razão nenhuma para chorares. Está-me a faltar a palavra, mas Colocar uma conotação negativa no choro, não é? e não estou só a falar do choro, mas estou a falar por exemplo, uma criança está triste. Não precisas de ficar triste, a tentar quase fazer com que a criança não sinta aquilo. E isto repetido sucessivamente faz com que nós associemos determinadas emoções a algo que é errado. Então tentamos dar voltas e voltas e voltas para nunca sentirmos aquilo. As emoções, seja a tristeza, a alegria, a raiva, o que seja, são emoções que são humanas, ou seja, não existe nenhum ponto onde nós podemos chegar em que nunca vamos sentir tristeza. Está tudo ok em sentirmos que estamos tristes de vez em quando, nós temos é que aprender a processar essa tristeza e não a afastar-nos dela cada vez mais para nunca sentir que estamos tristes, ou seja, estar sempre a tentar procurar uma sensação que seja mais, uma emoção que seja mais desconfortável para nós. É o que nós geralmente fazemos e o que temos que fazer é aprender a, quando estamos tristes, processar aquela tristeza, sentir a tristeza e a seguir a vida avançou e passado 2 dias que já não estamos tristes e estamos mais contentes e alegres. E nós tendemos a fazer o contrário, que é sentimos tristeza, então deixa-me distrair disto que eu estou a sentir, deixa-me abafar isto que eu estou a sentir para sentir o menos possível. Quase para anestesiar. E a comida muitas vezes surge aqui como uma forma de nos afastar destas emoções, de nos distrair destas emoções. Por isso é que muitas vezes eu digo em consulta, e que eu acho que é mesmo importante, que nós tendemos a olhar para determinados comportamentos que nós consideramos saudáveis como uma coisa boa e comportamentos que nós consideramos não saudáveis como uma coisa negativa. No sentido de, se eu, quando estou triste, estou sempre a recorrer à atividade física, nós tendemos a olhar para isto enquanto sociedade como uma coisa super positiva. Ele é tão focado, é tão disciplinado, é tão bom. Por outro lado, sempre que eu estou triste, recorro à comida, nós tendemos a olhar enquanto sociedade como uma coisa negativa. E não necessariamente um é negativo e o outro é positivo. E até te digo, se, por exemplo, nós só temos um mecanismo de regular as nossas emoções e é através da atividade física e não conseguimos estar sem atividade física para regular a tristeza, a atividade física também não está a ter um papel positivo naquele sentido. Não quer dizer que não tenha outros benefícios, obviamente, mas nós nunca podemos estar dependentes de um único mecanismo de regulação emocional, seja a atividade física que tem a conotação positiva, seja a comida que tem a conotação negativa. Nós temos que, no fundo, aprender a ter vários mecanismos de regulação emocional que funcionem para nós e não estar dependentes de um único. Sim, nunca tinha pensado nisso da forma como disseste. E a atividade física, desculpa interromper-te, mas a atividade física aqui, muitas vezes, eu estou a falar na perspectiva de distração, mas para algumas pessoas até pode ter uma perspectiva de processamento emocional, que já não é bem a mesma coisa. Já está mais no sentido de, eu estou-me a sentir triste e a atividade física, para mim, ajuda-me a processar aquilo que eu estou a sentir. E aqui já se torna mais funcional. Eu estava a falar numa perspectiva de distração, porque pode ser também nessa perspectiva que é utilizado. Mas não sentes que fica difícil distinguir? Por exemplo, estou triste, vou fazer atividade física. Não fica difícil distinguir se é por processamento emocional ou se é por escape? Sim, os dois estão misturados, provavelmente, mas quando está relacionado com processamento emocional, normalmente não significa que te estás a afastar daquilo que são as tuas emoções. Ou seja, estás a processar aquilo que estás a sentir. Ou seja, em vez dos nossos pensamentos estarem todos
all over the place, existe um fio condutor. Daí que, por exemplo, falar com alguém, ou falar em voz alta, ou o escrever, seja tudo mecanismos que exijam este fio condutor, porque quando nós estamos a escrever, os nossos pensamentos têm que desacelerar um bocadinho para nós conseguirmos escrever à velocidade que conseguimos escrever. Quando nós estamos a falar com alguém, eu estou a ter esta conversa, os meus pensamentos estão num volume quase inexistente para eu conseguir ter um fio condutor daquilo que eu estou a dizer. Então, sim. Não sei qual era, esqueci, perdi-me no meio da explicação. Ok, mas sim, não importa. Repara, eu queria explorar um bocadinho mais isso, porque isso estávamos a conversar. É interessante esta questão de, muitas das vezes, e é um facto, a compulsão alimentar está mesmo aqui associada ao não processamento emocional que ocorre no dia a dia. Ou seja, se formos a ver, uma componente, parte, em termos de causa e efeito dos sintomas de compulsão, é o não sentir, não é? Que está muito associado àquilo que conversámos de crenças da sociedade em geral, crenças educacionais, que sentir, a não ser que sejam emoções confortáveis e agradáveis de serem sentidas, é como se sentir fosse mau. Não estejas triste, lá está. É invalidar a tristeza porque estar triste é mau. Se estar triste é mau, eu não quero estar triste. Se eu não estou triste, eu não vou processar emocionalmente o que eu preciso processar e muitas das vezes a comida entra aqui neste... É um anestesiante para eu não sentir aquilo que é mau de ser sentido. Então, temos que também ressignificar o processo de sentir. Sentir não só é bom, como é altamente necessário à vida humana, não é? Em termos de gestão emocional. Eu até costumo utilizar uma estratégia em consulta que nós utilizamos os dois, na verdade, que é a estratégia dos 5 minutos. Que no fundo eu acho que é interessante e posso partilhar aqui o que é que nós fazemos, que no fundo é quando nós conseguimos perceber e ganhamos esta consciência, o primeiro ponto de todo este processo é obviamente ganhar consciência, porque a primeira... a questão da compulsão, do exagero, muitas vezes começa a acontecer de uma forma muito inconsciente, que as pessoas nem se apercebem que está a acontecer. E depois, à medida que vai acontecendo com mais frequência, que vai sendo mais desconfortável, as pessoas vão ficando mais conscientes das fases do processo e, de repente, acabam de comer e apercebem-se do que acabou de acontecer. Com algum trabalho, começam-se a perceber a meio, ainda estão a comer e já se começam a perceber do que é que está a acontecer. E chega a um ponto em que a pessoa consegue perceber o que é que está a acontecer, ainda antes de estar a comer. Ou seja, consegue perceber e consegue ter a consciência perante esta situação ainda antes, ou seja, começa a sentir a vontade de ir buscar alguma coisa para comer e já consegue ter a percepção de que, ok, isto não é fome física, claramente há aqui alguma coisa a mais e eu não tenho fome nenhuma, porque é que eu estou com vontade de ir buscar o chocolate que tenho ali na prateleira. E neste ponto, quando as pessoas já conseguem ter esta consciência, é interessante de tentar, e é mesmo tentar no verdadeiro sentido da palavra, porque não é fácil, mas tentar parar 5 minutos para identificar o que é que estamos a sentir. Também não é fácil, porque nós estamos habituados a olhar para as emoções de uma forma muito preto ou branco e não é um processo fácil, mas com acompanhamento é possível e é menos desafiante. E no fundo é tentar identificar aquilo que estamos a sentir e permitir-te sentir o quão desconfortável é sentires aquilo. Ou seja, permitiste sentir aquele desconforto, porque se não houvesse ali um desconforto, tu não estavas a tentar anestesiar de alguma forma aquilo que estás a sentir. Então permitires ao teu corpo perceber como é que sentes, em vez de ir procurar logo um mecanismo de distração, que era o que eu estava a dizer. Às vezes, imagina, as pessoas, sei lá, dizem-me, olha, tinha vontade de ir comer, mas, olha, de repente comecei a limpar a casa, esqueci-me que queria comer e resultou super bem, funcionou. Não funcionou, porque, imagina, o comer era uma distração, mas o limpar a casa foi igualmente uma distração, ou seja, o problema está lá na mesma, que é a incapacidade de sentir aquilo que estavas a sentir. Por acaso, nesse dia, tu conseguiste limpar a casa e não comer, mas vão haver outros dias em que não vais conseguir fazer isso. E nós não queremos nunca estar dependentes de um único mecanismo. Ou seja, não quero sempre que me sinto aborrecida, ter que ir limpar a casa, porque se eu não for limpar a casa, vou comer. Sim. Lá está.
A distração pode ser uma estratégia, mas não devemos Não pode recorrer ser a sempre única, à distração. Não pode ser a única. É preciso enfrentar, não é? É preciso aceder ao processamento emocional, não estar sempre nesta tentativa de fuga, de distração do sentimento, do desafio que temos à frente. Porque a partir do momento que não queremos sentir, o sentimento passa a ser um desafio, concordas? Sim, e a distração faz parte, ou seja, nós todos utilizamos mecanismos de distração e isso não tem problema nenhum. O problema acontece quando são só mecanismos de distração e não existem mecanismos de processamento emocional, mas a distração faz parte e nós todos utilizamos. Às vezes até acontece o facto de nós já processamos, mas a emoção está lá na mesma e queremos nos distrair, mas não deve ser a primeira resposta e eu acho que socialmente estamos um bocado desenhados para ser um bocado a primeira resposta. Imagina, estás triste, chateaste com o teu namorado, vai distrair com as tuas amigas, vai sair. Que é muito mais fácil de lidar com alguém que se está a tentar distrair do que com alguém que está a tentar processar. Porque para nós, enquanto seres humanos, também é muitas vezes desconfortável lidar com o desconforto do outro. Então é muito mais fácil tentar distrair a pessoa daquele momento do que ajudá-la no processo de ok, o que é que estás a sentir? Porque é que te estás a sentir assim? E só ouvir e lidar com bem, está a ser mesmo desconfortável para ela, até estou desconfortável eu também. Há algo de desesperante no sofrimento do outro, não há? Ou lidarmos com o sofrimento do outro é desesperante. Não estou a dizer num contexto terapêutico, que às vezes também é desafiante, não é? Somos humanos, ou seja, é desafiante estar a lidar com o sofrimento humano, mesmo em termos profissionais. Mas fora em termos profissionais, há aqui um lado desesperante, não é? Em vermos um amigo, uma amiga a sofrer e lidar com isso. Cá está relacionado com o sentires que É desconfortável para a ti incapacidade de não poderes resolver, ou seja, a incapacidade de não teres uma solução para apresentar e olha, faz isto e passa. E nós tendemos a querer, é muito mais confortável se eu tiver uma solução, não é? É muito mais confortável de, estás triste, mas olha, se fizeres isto, deixas de ficar triste. E ficamos os dois felizes. Eu fico feliz com a tua felicidade, então estamos os dois felizes. Isso é muito mais confortável e, na verdade, isso não existe. Ou seja, às vezes o que a pessoa precisa é mesmo só de estar naquele desconforto e tu teres que lidar com isso pode ser exasperante. Esta palavra existe? Acho que não, é desesperante. Desesperante, talvez? Sim. Ok. Sim, sem dúvida. E lá está, o desconforto que nós precisamos. Ai, 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 ai. O desconforto que nós tentamos fugir é o desconforto que nós precisamos de sentir para processar as emoções que precisamos processar. Exatamente. Ou seja, nós queremos sentir bem, só que a questão é, precisamos de estar desconfortáveis um determinado período de tempo para depois passarmos bem, não é? Ou seja, é um bocadinho como as estações do ano. É preciso passar o inverno, não é? Para depois, eventualmente, vir a primavera, depois há de vir o verão, depois há de vir o outono outra vez. Mas se eu estiver no inverno e sempre a tentar fugir do inverno, não enfrentar a realidade que neste momento é inverno, eu vou-me frustrar. Porque não estou a aceitar a realidade tal como ela é, não é? E às vezes é preciso aceitar a realidade tal como ela é, sem tentar fugir. Estou triste, pronto. Se calhar é uma altura para eu ficar triste. Se calhar, ao invés de estar a tentar negar a minha tristeza, tentar fugir da mesma, questionar-me. Porquê é que eu estou triste? O que é que eu preciso neste momento? Será que esta tristeza vem de algum não atender de necessidades? Quais? Que reviravolta é que se calhar eu preciso dar à minha vida? Que limites é que eu preciso de colocar no trabalho, nas relações sociais, Sim. em mim próprio? E às vezes não é que tu tenhas que fazer nada, às vezes é só o que é, ou seja... Mas pode levar ao Sim, autoquestionamento, sim, não é? sim, claro, Aproveitar esta fase de tristeza ou de alegria e a alegria é mais desafiante, porque se estamos bem, se estamos com sensações confortáveis, é muito desafiante ter grandes introspecções na alegria, não é? A alegria e emoções confortáveis também podem ser, a comida também pode servir para ampliar essas emoções. Vejo isso muito, por exemplo, na questão da recompensa. Mereço, não é? Do mereço. Imagina, tive um dia tão bom de trabalho, Portei-me tão bem. deixa-me comer para me recompensar, quase para ampliar aquela sensação de vitória,
sei lá, de alegria. Eu mereço. Associar dias produtivos, dias felizes, dias em que as coisas correram bem na nossa ótica, merecimento em relação, se calhar, àqueles alimentos que eu no dia a dia acredito que não posso comer, não é? Sim. Então naquele dia eu mereço, porque portei-me bem. E torna-se um problema porque de repente, imagina, tu mereces sempre, então hoje eu recompenso-me porque estou triste, amanhã recompenso-me porque estou contente e tive um dia bom. Então o merecimento associado à comida não é uma coisa muito funcional, porque a verdade, primeiro, isto acaba por ser só uma procura de uma validação, ou seja, mas isto já dava todo um outro tema, acho que podemos nos focar naquilo que estávamos a falar anteriormente. Sim. Deixa só terminar esse pensamento. Só terminar esse pensamento rápido. Porque é que é disfuncional, na minha visão? Porque também entras aqui em ciclos, em padrões comportamentais altamente prejudiciais. Porque repara, se eu acredito que sou merecedor de comer porque o dia correu bem ou mal, o que é que isso significa? Que eu acho que nos dias normais eu não sou merecedor. Porque repara, para eu me sentir merecedor num dia excepcional, ou para o lado bom ou para o lado mau, em termos de ótica de como é que me correu o dia, o que é que isso significa na prática? Que eu não sou naturalmente merecedor de comida. Mas há pessoas, Concordas com o que eu estou a dizer? mas há pessoas que a procura do merecimento não está relacionado com o facto de elas não acharem que são merecedoras, mas sim com o facto de elas não quererem ter a responsabilidade de tomar a decisão de comer. Então elas precisam de procurar uma validação. E ok, eu não posso decidir que quero comer isto agora, porque que sentido é que faz? A uma quinta-feira à noite eu ia comer um chocolate. Então deixa-me arranjar dentro de mim uma validação para o chocolate, uma quinta-feira à noite, poder fazer sentido. E a validação é, estou triste, vou comer. Ou a validação é, tive um dia bom de trabalho, vou comer. E não é um verdadeiro não merecimento, mas sim o facto da pessoa não confiar em si própria para tomar aquela decisão. Então é quase uma validação, não é bem externa, porque é interna, mas é quase uma procura, não, na verdade é externa, é uma procura de algo no ambiente que faça sentido, que ela possa arranjar uma justificação para si própria, para aquela decisão poder fazer o mínimo de sentido. Totalmente. No fundo é uma forma de desresponsabilização. Que é, eu não vou tomar essa decisão. Não, esse chocolate eu não vou comer. Eu vou arranjar uma justificação para ser plausível comer o chocolate. Para me sentir um bocadinho melhor, porque depois está associado muito à culpa. Então deixa-me arranjar uma justificação para, quando eu tiver o pensamento de porque é que estou a fazer isto, não, é porque tens uma justificação, imagina, existe esta justificação, é por isso que eu estou a fazer isto. Sem dúvida. Isto são tudo processos inconscientes, ou seja, nós não pensamos nunca muito conscientemente sobre isto. Aliás, quando começamos a fazer é quando começamos a trabalhar em nós para resolver exatamente isto. Mas são processos inconscientes que nós todos temos de uma forma ou outra, com a comida ou com outra coisa qualquer, e que temos que trabalhar em nós, no fundo, para tornar estes processos mais funcionais e que nos levem para um caminho que seja mais de acordo com aquele onde nós queremos, onde são os resultados que nós queremos atingir. E eu queria só dizer uma coisa há pouco em relação aos mecanismos de regulação emocional, que eu acho que é importante, que é, quando nós estamos no processo de encontrar mecanismos de regulação para regular as nossas emoções que funcionem para nós, a verdade é que a comida muitas vezes já é um mecanismo que é conhecido e que de uma forma ou de outra funciona, porque senão o nosso cérebro não estava constantemente a repeti-lo. Então às vezes é difícil este trabalho e este processo, e daí também seja importante a procura de ajuda, porque eu costumo dar muitas vezes em consulta o exemplo de, é como se, imagina, tu sentes-te triste e tu não sabes lidar com a tua própria tristeza, então precisas de recorrer a um mecanismo para te distrair daquela tristeza. E é como se a tristeza fosse um incêndio e a comida é o extintor, que tu já sabes que funciona e já sabes que se ligares o extintor o incêndio vai apagar-se, pelo menos durante um tempo. E tu estás à procura de um outro mecanismo de regulação emocional e pensares de agora não vou comer, vou ler, vou-me distrair, vou fazer outra coisa qualquer, é quase como tu estás a tentar... tens ali o extintor que sabes que funciona, estás em pânico porque está um incêndio a começar a aparecer na tua casa, mas estás a tentar experimentar usar o copo d'água. Imagina, se tu tiveres, agora começa aqui um incêndio, tens um extintor e um copo d'água.
o teu instinto vai ser ir para aquele que tu já sabes que funciona melhor, que há de ser o extintor. Então é normal que às vezes não seja muito fácil de tentar quebrar isto. E existem formas de o fazer mais facilmente para o nosso corpo perceber que não tem que ser uma coisa ou outra. Ou seja, às vezes até é interessante a comida fazer parte juntamente com outros mecanismos de regulação emocional e não de agora não vou comer nada. Tu estás a tentar direcionar o teu corpo para um outro mecanismo de regulação emocional que tu não sabes se funciona, que é o copo d'água. Só que tu tens ali o extintor, que é a comida. Então imagina, vai ser super difícil num momento de um pico emocional em que estás a ser super desconfortável lidar com aquilo, tu escolheres o copo d'água. Tu vais ter que ter uma força de vontade gigante que na maior parte das vezes não vais ter. Ou seja, uma vez por outra tu podes conseguir ter, mas outras vezes não vais ter, percebes? Sim. Então, montar a comida é, bora descobrir um novo mecanismo de regulação emocional, mas a comida que faça parte também de alguma forma, que não seja tudo ou nada, que não seja usar só a comida ou não usar nada. Isto depois é uma coisa que se trabalha, obviamente, e que chega a um ponto em que já não acontece, mas ao início principalmente é importante, porque senão vai ser super difícil de ir para um ponto. E não sei se esta parte está a ficar confusa, mas se tiver eu depois hei de ver na edição e hei de dar um jeito. Não, eu acho que não está. E a dizer também que temos de ter em conta que o cérebro prefere sempre caminhos neuronais já conhecidos, não é? Exatamente. O cérebro não tem interesse em caminhos desconhecidos. Ele procura a repetição de caminhos seguros. Caminhos que já foram percorridos tantas vezes que se tornaram um hábito. O que é um hábito? Caminhos percorridos que foram automatizados de tão conhecidos que ficaram, não é? Vamos conduzir. Primeiras semanas a conduzir, péssimo. Super difícil mudar as mudanças, as rotundas é um atrofio. Passado um ano, como é que é conduzir? Um caminho super fácil de ser percorrido e vamos de repente de casa ao trabalho em automático e nem estamos a pensar nisso. Porque o cérebro já percorreu tanto aquele caminho, não é? Exatamente. Em termos neuronais ficou fácil. O quê? Meter mudanças? Automático. O quê? Entrar numa rotunda? Já percebi todos os pressupostos, já entendi todos os sistemas, o que é que eu tenho que fazer, qual é que é o timing perfeito. Tu ainda percebes que estás a fazer aquilo e que a comida é exatamente a mesma coisa. Nós, muitas vezes, era o que eu estava a dizer há bocado, faz parte do processo este ganho de consciência, porque a maior parte das pessoas que chega a um ponto em que pede ajuda já passou por vários momentos em que nem se apercebeu o que é que estava a acontecer, que era uma coisa tão automática, é mesmo como ir de casa para o trabalho. Tu chegaste, tu nem viste o caminho. Tu vieste nos teus pensamentos e nem te apercebeste o que é que... Sei lá, nem fazes ideia o que é que aconteceu. A não ser que aconteça alguma coisa realmente, um acidente, alguma coisa que te faça trazer para o momento presente, tu vais completamente no automático e num modo inconsciente gigante. Ou seja, sim, é um bocado por aqui. Se tivesse que deixar em suma o que é que eu gostaria que fosse reforçado deste episódio, era aqui relacionado com o sentir. Ou seja, olharmos para o sentir como um desconforto a curto prazo, com ganhos significativos a médio prazo. Ou seja, sentir não é para ser ignorado, não é para ser Varrido para debaixo da mesa. exatamente. O sentir não é para ser varrido para debaixo da mesa. É muitas das vezes por o nosso padrão automático ser varrer o sentir em termos metafóricos para debaixo da mesa que a compulsão acaba por ser um sintoma desse não processamento emocional e desta acumulação, não é? De emoções que não foram processadas que depois têm que rebentar por algum lado. Exatamente. Então, metaforicamente, a compulsão muitas das vezes é o tal rebentar por algum lado, fruto deste não processamento emocional com o padrão de não querermos sentir, para evitar a dor e o desconforto, acarretam. E acho que este episódio reflete bem o porquê de o recorrer à comida, a compulsão alimentar, o comer em excesso, o que seja, não depende de força de vontade, de motivação e não é um plano alimentar que vai ajudar a resolver, porque são processos inconscientes que estão por trás e que precisam de ser trabalhados
Portanto, se desse lado sentes que precisas de ajuda nesse processo, a nossa equipa pode ajudar e para isso basta marcares a tua primeira consulta de terapia nutricional 100% gratuita e sem qualquer compromisso no link que está na descrição deste episódio. E acho que é isso. É isso. Acho que foi um bom episódio. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, no Spotify ou na plataforma onde estiverem a ouvir. Deixem-nos um comentário, coloquem um gosto e vemo-nos na próxima segunda-feira às 8.